Bom dia, amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início a mais um culto matutino, neste dia 21 de junho. Estamos prestes a termos os cultos públicos presenciais e estamos fazendo as devidas adaptações na igreja para que nós possamos cultuar aqui em nosso templo. No entanto, neste momento, estamos dando continuidade nos cultos online. Vamos orar, pedir que Deus nos conduza e nos abençoe durante todo este culto. Portanto, curva a sua fronte, feche teus olhos e oremos ao nosso Deus. Pai de amor, de imensa bondade, nós nos apresentamos ao Senhor mais uma vez para cultuá-lo e para adorá-lo, Deus. Reconhecemos que somos pecadores, que não somos dignos do teu olhar sequer, mas dispensa a tua misericórdia, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, e nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso culto, que seja este culto uma grande inspiração, que o Senhor fale na vida de todos nós, que, ó Deus amado, ao sairmos aqui, ó Pai, da tua presença em culto, pois sempre estamos em tua presença, nós sejamos alimentados, nutridos e transformados pelo poder da tua palavra. Repreenda o mal, dá-nos a tua paz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus com louvores, seguido pela leitura pública das Escrituras. Graça e paz, irmãos. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor, teu santo nome.
Salmo 147. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus! Como é agradável e próprio louvá-lo! O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que a supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não faz isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Vamos orar. Pai bendito, grandioso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome santo. Obrigada, meu Pai, porque mais uma vez o Senhor nos reúne para adorar o Senhor. Obrigada porque o teu povo se volta para ti neste momento, com o coração contrito, Senhor Deus, a prestar o culto que a ti é devido. Ó Deus eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és o Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas e o sustentador. Obrigada, Deus, porque o Senhor determina todas as coisas, Senhor Deus, e faz aquilo que te apraz. Ó Deus, dá-nos um coração submisso, Deus, um coração humilde, para reconhecer, ó Deus, a tua grandeza e aceitar a tua soberania. Ó Deus querido, nós agradecemos porque podemos preparar louvores, ó Deus, e entoar a ti. Esses louvores que são exclusivos para a tua adoração. Ó Deus eterno, nós te bendizemos, ó Deus, que os nossos lábios sempre proclamem a tua glória. Ó Deus eterno, nós pedimos que o Senhor alcance cada coração, toque cada vida com os louvores, com a tua palavra pregada, com as orações feitas. Louvado e exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Em gratidão, nós queremos cantar ao nosso Senhor por tudo que Ele tem feito, mesmo não merecendo absolutamente nada. O Senhor tem feito muito por nós e por isso nós queremos agradecer a Deus em gratidão.
junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Convidarei a ti, Senhor, por tudo quanto desce a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Eu canto a ti com o coração, venho adorar minha missão, vem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Aleluia, Deus seja louvado. Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o texto de Mateus 25, versículos de 1 a 13, onde nós temos a parábola das 10 virgens. Tenho, nessas mensagens curtas, eu tenho trabalhado com Mateus, tenho feito as devocionais em Mateus. Eu confesso que todo o Evangelho de Mateus tem falado muito ao nosso coração. E teve um capítulo 27, que foi um dos mais difíceis fazer devocionais, trabalhar com ele em linha, porque fala sobre o sofrimento do Senhor Jesus, a sua crucificação, a sua morte. Então foi muito difícil. Confesso que eu pulei, fui para o 28, fiz 2 devocionais, 2 mensagens ali, voltei para o 26 para repetir alguma coisa, mas um dos textos que mais falou ao meu coração foi esse texto de Mateus 25, onde tem 2 parábolas e as 2 falam do fim dos tempos. Então eu quero trabalhar com a parábola das 10 virgens nesta manhã e, se Deus permitir, no culto logo mais, no culto vespertino, trabalharemos com a parábola dos talentos. Então, acompanhem a leitura que farei. Estou com a NVI, a minha versão diz assim:
O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor e de imensa bondade, que bênção estarmos diante da Tua Palavra. Ó Deus, nós clamamos mais uma vez por misericórdia. E nessa hora, Deus, que ela seja demonstrada através da iluminação do Teu Espírito, a fim de que possamos compreender, ó Deus, os Teus ensinos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa parábola, ela, como as parábolas do final dos tempos, né, como se chamam esse texto aqui, o pequeno Apocalipse de Mateus, elas têm muitas controvérsias. Alguns defendem que essa parábola ela foi escrita ao povo de Israel, porque eles não estavam preparados para receber o noivo. Outros ainda aplicam essa parábola ao seio da igreja, dizendo que nem todos estarão preparados para receber o noivo. Então, mesmo aqueles que são membros da igreja estão na igreja. Mas nós entendemos que nós estamos diante de uma verdade geral, universal. E o texto dá a entender que todos, que essa parábola diz respeito a todos os grupos, a todas as pessoas, seja Israel em todos os tempos, seja a igreja. E mais precisamente essa parábola ela está em conexão com um texto anterior, especialmente no versículo 42, quando a ênfase do evangelista é a seguinte: olha, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então essa parábola é apresentada. O primeiro contato que eu tive com essa parábola foi que ela era uma hipérbole, um exagerismo, mas nós já sabemos de alguns casamentos coletivos que haviam naqueles tempos, não muito raros, mas haviam. Mas esse texto apresenta então um grupo de virgens, onde 5 são prudentes e 5 insensatas. Então as prudentes diferem das insensatas, porque elas têm a expectativa do encontro com o noivo, que é Cristo. E por isso nós então estamos diante desta mensagem, da qual separo o título: Deus requer de nós a devida vigilância para a volta de Jesus. A título de considerações, né, dentro de um contexto,
Quando o Senhor Jesus estava com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, e dali eles puderam avistar o templo, então os discípulos logo começaram a falar sobre aquela construção. Então o Senhor Jesus diz, isso no começo do capítulo 24, olha, vocês estão vendo esse templo aí, todas as pedras seriam derrubadas. Isso aconteceu exatamente na invasão do general Tito, porque soube que da última vez que o templo pegou fogo, o ouro derreteu. Então no meio das pedras havia ouro, então eles quebraram cada pedra procurando ali restos de ouro. Então o Senhor Jesus disse exatamente isso: eu garanto, não há pedra sobre pedra que seriam derrubadas. E elas foram realmente derrubadas pedra por pedra à busca de ouro. E quando o Senhor Jesus diz isso a eles, causa-lhes então uma certa preocupação, uma certa curiosidade. Então eles fazem as perguntas ao Senhor Jesus, dizendo quando isso aconteceria, perguntando também no versículo 3, quando se daria a volta de Jesus, e como seria o fim dos tempos. Tudo isso numa pergunta, e o Senhor Jesus passa então a falar-lhes sobre os sinais do templo, que eu acho que seria interessante nós tratarmos esta questão antes de entrarmos propriamente no texto. Ele apresenta 7 sinais da volta de Jesus. Ele fala dos falsos cristos, isto é, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E nós sabemos que desde a era da igreja primitiva até o dia de hoje tem se levantado falsos cristos, falsos messias, e tem enganado a muitas pessoas. E isso tem se intensificado cada vez mais. O outro sinal seria guerras e rumores de guerras. O Senhor Jesus diz a eles, olha, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. E ele deixa a fala, no entanto, vocês não devam ter medo, vocês não tenham medo. E este é o segundo sinal. E desde a era da igreja nós temos guerras e rumores de guerras, isto é, avisos de que poderão haver guerras aqui, acolá. O terceiro sinal é a fome. Dentro dessa narração de Mateus, ele não cita as pestes, mas ele cita as fomes. E haverá fome. Esse momento é um dos grandes sinais. E quantas pessoas hoje mesmo morrem de inanição em vários lugares do mundo. E nós temos então essa informação como terceiro sinal que antecede a vinda do Senhor Jesus. Terremotos é o quarto sinal. Terremotos em vários lugares. Desde a crucificação de Jesus houve terremotos. Certamente que aquele terremoto que houve no momento da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi algo sobrenatural, quando o véu do templo se rasgou e quando houve um grande sinal de Deus que ele não aceitaria mais o culto judaico. Mas isso é outra história. Os terremotos, eles são contínuos e eles são intensos e eles acontecem como sinal da volta do Senhor Jesus. O quinto sinal é a perseguição. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E isso também aconteceu. Tanto aconteceu na época ali em Jerusalém, nos anos 70, na destruição da cidade de Jerusalém, como a perseguição continuou tanto a judeus como aos cristãos, especialmente aos judeus convertidos, mas aos cristãos, e até no dia de hoje os cristãos são perseguidos e são mortos de uma maneira cada vez mais intensa.
Isso também é um sinal da volta de Jesus. O sexto sinal são os falsos profetas. O texto vai dizer, no início do 24, capítulo 24, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então veja que até o dia de hoje nós percebemos quanto falsos profetas nós temos ouvido falar. Fiz a citação nessas mensagens curtas, quando passamos pela parábola das 10 virgens, e não é só em igrejas neos, as que surgem aí de movimentos neo-ortodoxos, neopentecostais, mas igrejas históricas têm surgido falsos profetas. Então, pessoas carismáticas, pessoas que fizeram um bom seminário, vieram de um bom berço eclesiástico, acadêmico, familiar inclusive, no entanto, são falsos profetas que têm por objetivo chamar a atenção do seu grupo a si mesmo e não à cruz do Calvário, pregando a teologia da glória e não a teologia da cruz. E finalmente é o esfriamento desse amor. Então, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso acontece dentro da própria família, acontece dentro da igreja, acontece no mundo, então nem se fala. E a partir desses sinais, então, haverá o evangelho pregado no mundo todo, então viria o fim. O texto vai mesclar tanto as informações do fim, da grande destruição, a grande tribulação que Jerusalém passaria, como também do final dos tempos. Quando chega no capítulo 25, então o autor vai começar a falar sobre o servo ou o discípulo diligente, o discípulo insensato. E nós veremos que há duas parábolas que diferem. Nessa parábola que nós lemos, nós temos então a história dessa parábola onde as 10 virgens foram ao encontro do noivo. Então elas levaram as suas candeias, as suas lamparinas, só que 5 prudentes levaram mais azeite consigo, e as insensatas não levaram. Só que a espera do noivo foi muito demorada, certamente a alusão à volta de Jesus, esse interregno onde Jesus, ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, e ele volta, assim como ele subiu, ele volta. Então, esse tempo ele é demorado. Então, essa parábola faz alusão à volta de Jesus. Só que, pelo fato dele demorar muito, todas as virgens dormiram, que é o texto dos originais, disseram, ficaram com os olhos pesados, né? Caíram naquele cochilo, mas de repente ouviu-se o grito: olha, se prepare, o noivo está chegando, à meia-noite. Quer dizer, não há um casamento à meia-noite, é uma hora que ninguém esperava, mas ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E a partir daí então as candeias estavam se apagando, as insensatas não tinham azeite suficiente, então elas pediram às prudentes que pudessem compartilhar, mas elas disseram: não, pode ser que nos falte também, vamos comprar, dá um jeito. Comprar à meia-noite? Bom, o texto vai dizer que elas voltaram, então elas conseguiram, dentro do contexto da parábola, mas nisso que elas saíram para comprar azeite, o noivo chegou e a porta foi fechada. Quando as insensatas chegaram, bateram na porta, o dono da casa, que é o próprio noivo, que é o Senhor, diz: não as conheço. Veja que esse texto, ele fala sobretudo sobre vigilância, e essa é a proposta. Uma vez que o objetivo central do texto seja estar vigilantes quanto à volta de Jesus, então vamos observar estas lições principais
concernentes à vigilância. Vejam aí na tela a primeira lição. Vigilância no quesito posicionamento. Eu digo isso nesse texto porque ser um discípulo prudente é realmente você se colocar diante de Deus como um verdadeiro servo, um verdadeiro discípulo, como parte da igreja de Jesus, como parte da noiva de Jesus que está separada para o noivo. As prudentes, elas se posicionam, elas entendem que o objetivo último é encontrar-se com o noivo, não a meio termo. Ou a virgem aqui, ou ela é prudente ou ela é insensata. Ou o discípulo do Senhor Jesus é prudente ou o discípulo é insensato. Não há meio termo. E esta primeira lição vai fazer com que todos os crentes se posicionem com relação ao Senhor Jesus, com relação à sua igreja. Hoje, o que mais nós encontramos são pessoas completamente descomprometidas com o Evangelho do Senhor Jesus, com a pessoa de Deus. Então, estar vigilante nesse primeiro momento é você se posicionar, é você se identificar como um cristão verdadeiro diante de Deus, claro, mas diante de todas as pessoas, diante da sua família, diante da sociedade, as pessoas perceberem em você, na sua fala, no seu discurso, enfim, que você é um cristão, que você é um servo de Deus. Por isso, nós precisamos estar vigilantes. Não há meio compromisso com Deus. Nós precisamos nos posicionar. E a pergunta é: você já se posicionou como parte da igreja de Jesus? Por que acontece esta instabilidade? Por que você já não se identificou como tal? O que falta para você? Esteja vigilante neste quesito. A segunda lição desse texto é a vigilância no quesito preparo. A preocupação em não só levar o azeite, mas em ter o azeite, não só levar lâmpadas, lamparinas, mas levar o azeite consigo, para que pudessem abastecer, a fim de que é necessário que a chama permaneça acesa. Então aqui nós temos a figura do azeite, que pode ser sim equiparado ao Espírito Santo, mas eu penso que o azeite não é só, o Espírito Santo não é só o azeite, mas é também a lâmpada que ilumina, que brilha, que significa a verdadeira regeneração mediante a graça de Deus, onde confirma o salvo. Então, as virgens insensatas, elas podem ser equiparadas às pessoas que estão na igreja, mas não têm o azeite do Espírito, apenas iluminam pelo fato de estar num ambiente de luz. Então iluminam, então acendem, mas não porque elas são abastecidas pelo Espírito que habita nelas. Haja vista que um dos sinais da conversão a Cristo Jesus é o batismo com o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então esse texto vai mostrar que eu preciso estar abastecido com a chama acesa para a volta de Jesus. E são vários fatores que fazem com que essa chama apague. Essa chama precisa ser mantida através dos meios da graça, através dos cultos,
da adoração ao nosso Deus, através da leitura pública das Escrituras. Eu preciso me manter na presença de Deus, vigoroso, com a lâmpada que acende, que brilha e que ofusca as trevas. Mas o crente que não tem esse azeite suficiente, mesmo sendo cristão, mesmo sendo bem intencionado, não estará preparado para a volta de Jesus. Nós vamos aprender que muitos se frustrarão, que estão se preparando como noiva, estão se adornando como noiva, mas quando o noivo chegar, a porta será fechada, porque estas não estão devidamente preparadas. Então, enquanto na primeira lição a vigilância foi no quesito posicionamento, aqui a vigilância é no quesito preparo. Terceira lição é a questão da vigilância no quesito postura. E eu falo aqui no quesito postura, no que diz respeito ao ponto de vista, saber dizer não, isto é, não abrir mão do seu azeite. O texto vai dizer: as insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Esse texto é um texto duro. A palavra não é uma palavra difícil de ser pronunciada, mas é uma das mais importantes. É um dos princípios na ciência da administração, é saber dizer não. É um dos princípios na área da economia também, saber dizer não. E também não deixa de ser um princípio na área de relacionamento, nas questões cristãs, você dizer não. Nós precisamos aprender a dizer não ao mundo. Nós precisamos dizer não a tudo aquilo que possa ameaçar o meu relacionamento com Deus, o meu bem-estar com Deus. Então, às vezes pode soar um pouco intransigente o não, pode soar esse não um pouquinho grotesco, um pouquinho agressivo, mas a bem da verdade é que quando nós prezamos pelo nosso relacionamento com Deus, quando nós desejamos manter a chama acesa, eu preciso dizer não. Se eu estou disposto a agradar a Deus, eu vou sim desagradar muitas pessoas. Então, elas foram autênticas, elas disseram não. Se elas se dobrassem ao capricho das insensatas, como os homens se dobram ao capricho do mundo, como os crentes se dobram ao capricho do mundo, então o encontro com o noivo estaria ameaçado. Da mesma forma, o cristão que não diz não para o mundo, não para relacionamentos de caráter questionável, o seu relacionamento para com Deus pode estar ameaçado. Portanto, não abra mão do azeite, da unção de Deus, da graça de Deus. O que você tem feito com o azeite que Deus tem colocado em suas mãos? O que Deus quer é que você mantenha a chama acesa, e por isso diga não abra mão do seu azeite. E a quarta e última lição é a vigilância no quesito foco. O foco da noiva é receber o noivo. O mundo pode cair, pode haver grandes tempestades, menos a nossa concentração para o encontro com o noivo. Nós entendemos que a volta de Jesus é uma singularidade, é a coisa mais importante do mundo.
Nós vivemos para isso. Então, nós precisamos nos questionar qual tem sido o meu principal projeto. Se o seu principal projeto não for Deus, a sua obra e a expectativa da volta do Senhor Jesus, algo está errado. Você precisa se perguntar: aonde está o meu coração? O que me causa maior emoção? O que me causa maior alegria? Se a sua maior emoção e se a sua maior alegria não estiver nas coisas de Deus, há alguma coisa errada. Por isso, vigilância no quesito foco. Veja que o texto mostra claramente, né? Elas saindo para comprar óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta fora fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então, se você perde o foco de encontrar-se com Jesus, se a sua concentração já não está mais no Senhor, na sua obra, então certamente a porta poderá ser fechada, porque a evidência da salvação não é só a certeza da salvação, mas a evidência da salvação é seu envolvimento com a obra de Deus e a sua perseverança na presença de Deus. Portanto, então, posicione como um cristão que faz parte da igreja de Jesus. Se prepare adequadamente para a volta de Jesus. Não seja negligente, mas seja diligente. Tenha a devida postura de um cristão e não abra mão da unção de Deus na sua vida. Isso é extremamente importante. Quantas pessoas têm perdido a unção de Deus, a graça de Deus, não tem mais mostrado evidência de que é um salvo por Jesus? E finalmente, tenha o devido foco. Não se envolva com projetos que o faça perder a sua concentração. A sua concentração e expectativa para a volta de Jesus é o que você tem de mais importante, que é o encontro com o noivo. Vamos orar, pedir a Deus que nós façamos parte do grupo de servos, de discípulos prudentes, que aguardam com sabedoria, com o devido preparo, a volta do Senhor Jesus. Oremos. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós te damos graças, Senhor, pelo teu grande amor, por tuas grandes misericórdias. Nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua palavra. Ó Deus amado, ajuda-nos, ó Deus, a estarmos vigilantes quanto à sua volta, devidamente preparados. Ajuda-nos, ó Deus, a nos posicionarmos corretamente, nos identificarmos como crente em Cristo Jesus. Perdoe os nossos pecados, nos livre do mal e ajuda-nos e nos mantenha em tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus e nesta oportunidade, então, você poderá devolver o seu dízimo, entregar a sua oferta. Passamos com toda a reverência. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qual que seja. Não tenha sobre ti um só cuidado.
Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, seja com cada vida presente neste culto, cada família representada, e seja com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Que Deus o abençoe. Seguiremos com a Escola Bíblica Dominical. A irmã Isis será a professora nesta manhã. Um forte abraço. Que Deus os abençoe.